Fala galera curiosa, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Curiosidades Top. E aí, você já parou para pensar quantos segredos estão escondidos por trás das obras de arte mais famosas da história? Sabe aquelas pinturas que a gente vê em livros, museus, ou até mesmo em memes na internet? Pois é, muitas delas carregam mistérios que vão muito além da primeira impressão. Estamos falando de detalhes minuciosamente planejados, mensagens ocultas e simbolismos que desafiam até os maiores especialistas. Preparem-se, porque hoje vamos mergulhar fundo nesse universo fascinante. Neste vídeo, eu vou te revelar o top 10 curiosidades escondidas nas pinturas mais famosas do mundo. E pode acreditar, depois de assistir, você nunca mais vai olhar para essas obras da mesma forma. Vamos explorar desde o olhar enigmático e indecifrável da Mona Lisa, que até hoje gera debates acalorados sobre quem ela realmente era e o que Leonardo da Vinci queria expressar, até os complexos símbolos secretos que da Vinci, esse gênio renascentista, adorava espalhar por suas criações, quase como um jogo de enigmas para a posteridade. É uma viagem no tempo e na mente dos artistas. Isso mesmo. Os maiores mestres da pintura, caras como Michelangelo, Van Gogh, Picasso, não se contentavam em apenas retratar a realidade ou a beleza. Eles eram verdadeiros contadores de histórias e muitas vezes usavam suas telas para deixar pistas misteriosas, críticas sociais veladas ou até mesmo confissões pessoais que ainda intrigam especialistas, historiadores da arte e, claro, nós, os curiosos de plantão. Então, se você é do tipo que adora um bom mistério e fica fascinado com a genialidade humana, já pega a pipoca, se ajeita na cadeira, porque a nossa investigação artística está prestes a começar. Abrindo nossa lista com chave de ouro, ou melhor, com um cálice sagrado de mistérios, temos A Última Ceia de Leonardo da Vinci. Essa obra monumental, pintada diretamente na parede de um refeitório em Milão, é um prato cheio, literalmente, para teóricos da conspiração e estudiosos. Todo mundo conhece a cena: Jesus anunciando que um de seus apóstolos o trairá. Mas o que pouca gente sabe é que Da Vinci, esse mestre dos enigmas, escondeu uma porção de segredos nos gestos, nas mãos dos apóstolos e até nos objetos sobre a mesa. Cada detalhe parece ter um significado duplo ou triplo, uma camada extra de informação esperando para ser decifrada. Olha só que doideira! Alguns pesquisadores afirmam que as mãos dos apóstolos, combinadas com os pães sobre a mesa, formam uma espécie de partitura musical. Giovanni Maria Pala, um músico italiano, chegou a decodificar essa melodia, que, segundo ele, soa como um requiem, uma música fúnebre, perfeitamente adequada ao tom sombrio da cena. Imagina só, Da Vinci não era apenas pintor e inventor, mas também um compositor oculto, deixando uma trilha sonora para um dos momentos mais dramáticos da história cristã. É de explodir a cabeça pensar no nível de planejamento e simbolismo que ele embutiu em cada pincelada, transformando uma simples refeição em um complexo quebra-cabeça. Outra teoria que causa um rebuliço danado é a presença, ou suposta ausência, de Maria Madalena. Dan Brown popularizou bastante essa ideia em O Código da Vinci, mas ela já circulava há tempos. A figura à direita de Jesus, tradicionalmente identificada como o apóstolo João, possui traços considerados femininos por alguns, e uma postura que sugere uma intimidade especial com Cristo. Além disso, a ausência do cálice da comunhão na mesa levou alguns a especularem que Maria Madalena seria o próprio Santo Graal, a linhagem sagrada. Claro, tudo isso é campo de muito debate, mas é inegável que Da Vinci adorava brincar com ambiguidades e deixar a gente coçando a cabeça. E não para por aí. A disposição dos apóstolos em grupos de 3, as reações individuais à notícia da traição, a faca na mão de Pedro, apontando para o lado oposto de Judas, que derruba um saleiro, símbolo de má sorte ou pacto quebrado,
Tudo isso é carregado de significado. Da Vinci era um observador minucioso da natureza humana e da psicologia, e ele transportou todo esse conhecimento para a tela, ou melhor, para a parede. A Última Ceia não é só uma pintura, é um tratado sobre emoção, traição e fé, codificado para quem tiver olhos e ouvidos atentos, para ver e ouvir. É uma obra que continua a nos desafiar séculos depois. A Mona Lisa. Provavelmente a pintura mais famosa, mais parodiada e mais misteriosa do mundo. Pintada por Leonardo da Vinci no início do século XVI, essa pequena obra exposta no Louvre atrai milhões de visitantes todos os anos, todos hipnotizados pelo seu sorriso sutil e olhar penetrante. Mas será que o mistério da Gioconda se resume apenas à sua expressão? Que nada. Da Vinci, como já vimos, era mestre em esconder segredos, e aqui não seria diferente. Preparem-se para olhar bem de perto, porque os detalhes são microscópicos e reveladores. Pesquisadores italianos, usando técnicas de ampliação de altíssima resolução, descobriram letras e números minúsculos pintados nos olhos da Mona Lisa. É isso mesmo que você ouviu. No olho direito, parecem existir as letras LV, que poderiam ser as iniciais de Leonardo da Vinci, uma assinatura bem discreta. Já no olho esquerdo, os símbolos são mais difíceis de decifrar, parecendo ser C, E ou B. Além disso, no arco da ponte ao fundo da paisagem, é possível ver o número 72, ou a letra L seguida do número 2. O que será que esses códigos significam? Seria uma data, uma referência a algum texto, ou mais um jogo de Da Vinci com a posteridade? E falando na paisagem ao fundo, ela também guarda seus próprios enigmas. Muitos historiadores da arte notaram que os dois lados do fundo não se alinham perfeitamente, criando uma perspectiva um tanto quanto estranha e até mesmo surreal. Uma teoria sugere que Da Vinci pode ter pintado duas metades de paisagens diferentes, ou até mesmo uma paisagem que só faria sentido se vista de um ângulo específico. Ou quem sabe, se a pintura fosse parte de um díptico, ou seja, um conjunto de duas obras. Alguns chegam a especular que a paisagem é imaginária, uma construção simbólica que representa a jornada da vida, ou o microcosmo e o macrocosmo. O próprio sorriso da Mona Lisa é um campo fértil para especulações. Usando a técnica do esfumato, Da Vinci criou uma transição suave entre as cores e os tons, fazendo com que o sorriso pareça mudar dependendo do ângulo que você olha ou da parte do rosto em que você foca. Se você olha diretamente para a boca, o sorriso parece desaparecer. Se olha para os olhos, ele sutilmente reaparece. Seria uma representação da natureza fugaz da felicidade, da complexidade da alma humana, ou simplesmente uma demonstração da maestria técnica incomparável de Leonardo. A verdade é que, quanto mais a gente estuda a Mona Lisa, mais perguntas surgem, e é exatamente isso que a torna tão fascinante e atemporal. Agora, vamos para o teto da Capela Sistina, no Vaticano, para admirar uma das cenas mais icônicas da história da arte, a criação de Adão, de Michelangelo. A imagem do dedo de Deus quase tocando o dedo de Adão, insuflando-lhe a vida, é universalmente reconhecida. Mas, como bons curiosos que somos, não vamos nos contentar com o óbvio, né? Michelangelo, outro gigante do Renascimento, também era chegado num simbolismo profundo, e essa obra-prima esconde uma interpretação anatômica que é simplesmente genial e, para a época, extremamente ousada. Observem com atenção o manto vermelho que envolve Deus e os anjos. Muitos especialistas, incluindo médicos e neurocientistas, notaram uma semelhança impressionante entre o formato desse manto e a seção transversal de um cérebro humano. Isso mesmo, um cérebro. As dobras do tecido, a forma geral, a maneira como as figuras estão dispostas dentro dele, tudo parece corresponder a estruturas cerebrais como o cerebelo, o tronco encefálico e o lobo frontal. Seria apenas uma coincidência? Com Michelangelo,
um profundo conhecedor da anatomia humana, ele dissecava cadáveres para estudar algo chocante para a época, é pouco provável. Mas qual seria o significado disso? Se Deus está de fato representado dentro de um cérebro, Michelangelo poderia estar sugerindo que o dom da vida concedido a Adão não é apenas físico, mas também intelectual. A inteligência, a razão, a consciência, seriam essas as verdadeiras dádivas divinas? Ou, numa interpretação ainda mais ousada, poderia Michelangelo estar insinuando que Deus é uma criação da mente humana ou que a inteligência é o que nos torna divinos? São ideias poderosas e até mesmo perigosas para o contexto religioso do século XVI. Essa teoria ganha ainda mais força quando consideramos o contexto da Renascença, um período de grande efervescência intelectual e científica, onde o humanismo colocava o homem e sua capacidade de raciocínio no centro do universo. Michelangelo, imerso nesse ambiente, certamente estava ciente dos avanços no estudo da anatomia e da filosofia. Ao esconder um cérebro na representação de Deus, ele estaria fazendo uma declaração sutil, mas profunda, sobre a natureza da criação e da própria divindade. É uma camada de significado que transforma completamente nossa percepção da obra, mostrando que a genialidade de Michelangelo ia muito além da sua habilidade técnica com o pincel e o cinzel. Preparem-se para uma viagem alucinante, porque agora vamos explorar o Jardim das Delícias Terrenas, de Hieronymus Bosch. Esse tríptico, pintado por volta de 1500, é uma das obras mais bizarras e complexas e fascinantes da história da arte. Com seus painéis representando o paraíso, o Jardim das Delícias, que pode ser uma alegoria dos prazeres mundanos ou uma visão de um mundo antes da queda, e, o mais intrigante, o inferno musical, essa pintura é um banquete de simbolismos e criaturas surreais que deixaria qualquer um de queixo caído. No painel direito, que retrata o inferno, Bosch pintou uma cena caótica e aterrorizante, cheia de demônios, pecadores sendo torturados das formas mais criativas e instrumentos musicais gigantescos sendo usados como máquinas de tormento. Mas o detalhe que nos interessa aqui é um dos mais inusitados e recentemente descobertos, uma partitura musical escrita nas nádegas de um dos pecadores. Sim, você não leu errado. Um pobre coitado, esmagado por um alaúde gigante, tem notas musicais impressas em seu traseiro, como se fosse uma tatuagem bizarra ou uma marcação demoníaca. Essa descoberta foi feita por Amelia Hamrick, uma estudante de música e tecnologia da Oklahoma Christian University, que, intrigada pela imagem, decidiu transcrever as notas e tentar tocá-las. O resultado? Uma melodia que ela mesma descreveu como a canção das nádegas do inferno de 600 anos atrás. A música é dissonante e melancólica, e definitivamente macabra, combinando perfeitamente com a atmosfera da pintura de Bosch. Imagina só, uma trilha sonora para o sofrimento eterno, escondida à vista de todos por séculos, esperando alguém com ouvidos atentos e um olhar curioso para revelá-la. A grande questão é, Bosch realmente pretendia que isso fosse uma melodia tocável, ou era apenas mais um de seus símbolos bizarros e satíricos? Considerando a atenção obsessiva de Bosch aos detalhes e seu uso frequente de simbolismo complexo, não seria surpreendente se ele tivesse composto essa pequena peça musical como parte de sua visão infernal. A música, no contexto medieval e renascentista, muitas vezes era associada tanto à harmonia divina quanto à tentação e ao pecado. No inferno de Bosch, os instrumentos musicais se tornam ferramentas de tortura, e a música, a trilha sonora da danação. É mais uma prova da mente incrivelmente criativa e um tanto perturbadora desse mestre holandês. Quem nunca sentiu uma angústia profunda ao olhar para O Grito, de Edvard Munch? Essa imagem icônica de uma figura andrógina, com o rosto contorcido em desespero, sob um céu vermelho sangue,
tornou-se um símbolo universal da ansiedade e do sofrimento humano na era moderna. Munch criou várias versões dessa obra, entre pinturas e litografias, e todas elas transmitem uma sensação palpável de pavor e isolamento. Mas há um detalhe em uma das versões que adiciona uma camada ainda mais pessoal e perturbadora à obra. Em uma das 4 versões principais de O Grito, especificamente a pintura a pastel de 1895, existe uma inscrição minúscula, quase invisível a olho nu, no canto superior esquerdo. Escrita a lápis, em norueguês, a frase diz "Kan kun være malet af en galmand", que se traduz para "só poderia ter sido pintado por um louco". Por muito tempo, houve um debate sobre quem teria escrito isso. Seria um ato de vandalismo? Uma crítica de algum contemporâneo chocado com a modernidade da obra? Ou seria do próprio Munch? Recentemente, análises caligráficas detalhadas, comparando a escrita com as cartas e diários de Munch, confirmaram que a frase foi, de fato, escrita pelo próprio artista. Isso muda completamente a interpretação desse pequeno texto. Não é uma crítica externa, mas sim uma espécie de desabafo, uma reflexão do próprio Munch sobre sua obra e, talvez, sobre seu estado mental. Munch teve uma vida marcada por tragédias familiares, doenças e instabilidade emocional, e ele frequentemente explorava esses temas em sua arte. Acredita-se que Munch adicionou a inscrição após um incidente em 1895, quando exibiu a pintura pela primeira vez em Oslo, que na época se chamava Christiania. A obra causou um escândalo, e um estudante de medicina, Johann Scharfenberg, teria questionado publicamente a sanidade mental de Munch durante um debate. Ferido pela crítica e possivelmente em um momento de autoquestionamento irônico, Munch teria pego um lápis e adicionado a frase à sua própria pintura. É um vislumbre fascinante da vulnerabilidade do artista e da recepção hostil que muitas obras de vanguarda enfrentaram em sua época. O Grito não é apenas um grito visual, mas também um sussurro secreto de seu criador. Agora vamos nos perder nos redemoinhos hipnóticos de Noite Estrelada, uma das obras mais célebres de Vincent van Gogh. Pintada em 1889, durante sua internação voluntária no asilo de Saint-Paul-de-Moselle, em Saint-Rémy-de-Provence, essa tela é uma explosão de emoção e cor, com seu céu turbulento, o cipreste flamejante e a vila adormecida sob as estrelas. Muitos veem nessa pintura um reflexo da mente atormentada de Van Gogh, mas o que poucos sabem é que esses redemoinhos caóticos podem esconder uma precisão matemática surpreendente. Pesquisadores, incluindo físicos e matemáticos, notaram uma semelhança impressionante entre os padrões de luz e movimento nos céus de Van Gogh e um conceito científico conhecido como escoamento turbulento. Mais especificamente, eles se assemelham às chamadas turbulências de Kolmogorov, que descrevem como a energia se dissipa em fluidos turbulentos. Basicamente, grandes redemoinhos transferem sua energia para redemoinhos menores, de forma previsível. E, pasmem, as curvas e espirais pintadas por Van Gogh em Noite Estrelada e outras obras de seu período mais conturbado parecem seguir essa estrutura matemática com uma precisão notável. O mais intrigante é que essa correspondência com os modelos de turbulência só aparece nas pinturas que Van Gogh fez durante seus períodos de maior agitação psicótica. Em obras de seus períodos mais calmos, como seu autorretrato com o cachimbo e a orelha cortada, a representação da luz e do movimento não exibe essa mesma característica matemática. Isso levou alguns cientistas a especular que, em estados de profunda perturbação mental, o cérebro de Van Gogh poderia ter sido capaz de perceber e representar padrões complexos da natureza de uma forma que a mente normal não consegue. É uma ideia fascinante, a loucura de Van Gogh, permitindo que ele enxergasse e pintasse a estrutura matemática subjacente ao caos aparente do universo,
Claro, isso não diminui o componente emocional e expressivo de sua obra, mas adiciona uma camada de complexidade que une arte, ciência e a própria natureza da percepção humana. Noite Estrelada não é apenas uma visão subjetiva de um céu noturno. É talvez uma janela para as leis profundas que regem o movimento e a energia, capturadas por um artista em um momento de extraordinária, ainda que dolorosa, lucidez criativa. Entramos agora no território sombrio e poderoso de Guernica, a monumental obra-prima de Pablo Picasso. Pintada em 1937 em resposta ao bombardeio da cidade basca de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola, essa tela em preto, branco e tons de cinza é um protesto visceral contra a brutalidade da guerra e o sofrimento infligido a civis inocentes. Cada figura contorcida, cada grito silencioso, expressa a dor e o horror do conflito. Mas, além do impacto emocional imediato, Picasso, um mestre do simbolismo, também teria embutido mensagens codificadas e imagens ocultas em sua composição. Os elementos centrais da pintura, o touro, o cavalo, a mãe com o filho morto, o guerreiro caído, a mulher presa no prédio em chamas, são todos carregados de múltiplos significados. O touro, por exemplo, é frequentemente interpretado como um símbolo da brutalidade e da escuridão, mas também da Espanha ou até mesmo do próprio Picasso. O cavalo, perfurado por uma lança e relinchando de dor, representa o sofrimento do povo. As interpretações variam, e Picasso intencionalmente deixou muitas delas em aberto, preferindo que a obra falasse por si mesma sobre a tragédia universal da guerra. No entanto, alguns observadores mais atentos notaram detalhes que parecem ir além do simbolismo mais evidente. Há quem veja, na forma da lâmpada no centro da pintura, um olho que tudo vê, o olho de Deus ou o olho da consciência mundial, testemunhando o horror. Outros apontam para a forma como a luz da lâmpada e a chama da vela, segurada pela mulher que se projeta da janela, parecem iluminar a cena de maneira quase teatral, destacando o drama e a injustiça. A composição fragmentada, típica do cubismo, também contribui para a sensação de caos e desmembramento. Mas uma das descobertas mais arrepiantes é o possível contorno de um crânio humano formado por vários elementos da pintura, especialmente na área central, envolvendo o cavalo e as figuras ao redor. Se você olhar com atenção, as narinas e os dentes do cavalo podem formar a parte superior de uma caveira, enquanto outras formas e sombras completariam a imagem macabra. Essa caveira oculta reforçaria a mensagem de morte e destruição que permeia toda a obra. Guernica não é apenas um relato de um evento histórico, é um lembrete atemporal da capacidade humana para a crueldade, e os segredos escondidos em suas pinceladas só tornam seu impacto ainda mais profundo e perturbador. Vamos agora para os Estados Unidos, para analisar uma das pinturas mais reconhecíveis e, olha, frequentemente parodiadas da arte americana, American Gothic, de Grant Wood, pintada lá em 1930. Aquela imagem do fazendeiro austero com seu tridente e da mulher de olhar severo, bem na frente de uma casa com uma janela em estilo gótico rural, virou um ícone da América profunda, do trabalho duro e dos valores tradicionais. Mas, como sempre, tem mais nessa história do que a gente percebe à primeira vista. E olha só, a primeira surpresa é sobre a relação entre as duas figuras. Apesar de a maioria das pessoas achar que é um casal, Grant Wood, na verdade, pintou o homem como um pai e a mulher como sua filha solteira. Os modelos foram o dentista do artista, Dr. Byron McKibbe, e a irmã de Wood, Nan Wood Graham. Essa informação já muda um pouco a dinâmica da cena, não acham? A tensão entre eles pode ser interpretada de outras formas, talvez como o conflito entre gerações ou a rigidez dos costumes nas comunidades rurais. A intenção de Wood era retratar a resiliência e a dignidade dos habitantes do meio-oeste americano durante a Grande Depressão. Mas a pintura também carrega uma crítica social bem sutil. A casa, com aquela janela pontiaguda que dá nome à obra,
o tal do Gothic Revival, era uma construção real em Eldon, Iowa, que Wood achou meio pretensiosa para uma casa de fazenda simples. Ao colocar essas figuras estoicas e um tanto antiquadas em frente a ela, ele talvez estivesse comentando sobre a tentativa de manter as aparências ou, quem sabe, a desconexão entre as aspirações e a realidade da vida rural. O tridente que o homem segura, aparentemente só uma ferramenta agrícola, também lembra imagens de Netuno, ou até do diabo, trazendo uma camada de ambiguidade e até uma ameaça velada. Os detalhes nas roupas e nos objetos também são bem simbólicos. O padrão no avental da mulher lembra aquelas colchas e tecidos típicos da época, reforçando o papel doméstico dela. As plantas no alpendre são gerânios, que muitas vezes são associados à melancolia ou à força de caráter. Até mesmo as linhas verticais do tridente, da camisa do homem e da estrutura da casa contrastam com as linhas mais suaves do rosto da mulher, sugerindo uma dicotomia entre a rigidez masculina e uma sensibilidade feminina contida. American Gothic é um retrato super complexo da identidade americana, cheio de nuances e interpretações que vão muito além de uma simples cena rural. Nossa próxima parada é na França revolucionária, com a imponente e dinâmica Liberdade Guiando o Povo, de Eugène Delacroix. Pintada em 1830, essa obra comemora a Revolução de Julho que derrubou o rei Carlos X. A figura central, a Marianne personificando a liberdade com os seios à mostra, segurando a bandeira tricolor francesa e uma baioneta, avançando sobre uma barricada de corpos, é uma das imagens mais poderosas e inspiradoras da luta pela liberdade. Mas Delacroix, mestre do romantismo, também temperou essa alegoria política com toques pessoais e, olha, até secretos. Um dos segredos mais íntimos da obra tem a ver com o rosto da própria liberdade. Existem boatos e algumas análises sugerem que Delacroix usou como modelo para o rosto da Marianne uma de suas amantes secretas. Na época, seria um baita escândalo se isso viesse a público, misturar uma figura alegórica tão importante com uma relação pessoal e possivelmente ilícita. Essa escolha, se for mesmo verdadeira, adiciona uma camada de paixão carnal e pessoal à paixão revolucionária da cena, humanizando ainda mais a figura idealizada da liberdade e conectando o artista de forma íntima com sua criação. Além desse possível segredo romântico, Delacroix também teria incluído homenagens a amigos e conhecidos entre as figuras que aparecem na multidão revolucionária. Há relatos de que alguns dos combatentes mortos ou feridos retratados na barricada seriam, na verdade, retratos de amigos do pintor que participaram dos eventos ou que ele queria homenagear. Isso transforma a pintura não só em um manifesto político, mas também em um memorial pessoal, um tributo àqueles que lutaram e caíram por um ideal. É uma forma de eternizar laços de amizade e camaradagem em meio ao caos da história. A própria composição da obra, com sua estrutura piramidal e o movimento ascendente em direção à liberdade, é cheia de simbolismo. As diferentes classes sociais representadas, o burguês de cartola, o estudante, o trabalhador urbano, o jovem com as pistolas, que dizem até ter inspirado o personagem Gavroche em Os Miseráveis de Victor Hugo, todas unidas sob a bandeira da liberdade, mostram a amplitude do movimento revolucionário. Delacroix não só capturou um momento histórico, mas também infundiu a tela com suas próprias paixões, lealdades e, quem sabe, segredos de alcova, tornando A Liberdade Guiando o Povo uma obra rica em camadas de significado. Para fechar nossa lista de segredos artísticos, vamos viajar para a corte espanhola do século XVII com Las Meninas, As Damas de Honra, de Diego Velázquez. Pintada em 1656, essa obra é considerada uma das mais importantes e complexas da história da arte ocidental. Famosa pelo seu jogo engenhoso, com a perspectiva, a representação e o papel do observador.
A cena parece mostrar a infanta Margarita Teresa, cercada por suas damas de companhia, anões da corte e um cachorro. Mas o verdadeiro protagonista pode ser o próprio Velázquez e sua relação com a realeza e com a arte da pintura. O primeiro e mais óbvio segredo é a inclusão do próprio Velázquez na obra. Ele se retrata à esquerda, na frente de uma tela enorme, com pincel e paleta na mão, olhando diretamente para fora da pintura, como se estivesse observando quem o observa. Essa autorrepresentação era uma jogada ousada para a época, elevando o status do pintor de mero artesão a intelectual e figura importante da corte. Ele ostenta no peito a Cruz da Ordem de Santiago, uma honraria que ele só receberia 3 anos depois de pintar o quadro. O que significa que ela foi adicionada depois, talvez pelo próprio rei, como reconhecimento do seu valor. O elemento mais enigmático e discutido de Las Meninas é, sem dúvida, o espelho no fundo da sala. Nele, a gente vê refletidas as figuras do rei Felipe IV e da rainha Mariana da Áustria. O que será que isso significa? Eles estariam posando para o retrato que Velázquez está pintando na grande tela? Ou eles estariam na posição do observador, olhando para a cena que acontece diante deles e da gente? Essa ambiguidade cria um jogo super complexo entre o espaço pintado, o espaço do observador e o ato da representação. Velázquez nos coloca no lugar dos monarcas, tornando a gente parte da cena e fazendo a gente questionar a natureza da realidade e da ilusão na arte. Além disso, a interação das figuras é fascinante. A infanta olha para fora, mas não diretamente para a gente. Algumas damas olham para ela, outras para lugares diferentes. O mordomo da rainha, José Nieto Velázquez, que talvez fosse parente do pintor, está parado na escada ao fundo, numa porta aberta, olhando para dentro ou prestes a sair, adicionando mais uma camada de profundidade e mistério espacial. Las Meninas é uma pintura, sobre o olhar, sobre o status do artista e sobre a relação entre a arte e o poder. É uma obra que continua gerando debates e fascina pela inteligência e pela capacidade de fazer a gente questionar o que está realmente vendo. Um verdadeiro labirinto visual. E aí, pessoal? Que viagem incrível pelo mundo dos segredos escondidos na arte, hein? De notas musicais em lugares inusitados a mensagens secretas de artistas geniais, vimos que uma pintura pode ser muito mais do que aparenta. Espero que vocês tenham curtido essa jornada tanto quanto eu e que, a partir de agora, olhem para essas obras com um olhar ainda mais curioso e investigativo. Cada pincelada, cada sombra, cada detalhe pode ser uma pista para um universo de significados que os grandes mestres deixaram para a gente decifrar. Se você curtiu desvendar esses mistérios e ficou de queixo caído com alguma dessas curiosidades, não se esqueça de deixar aquele like caprichado aqui no vídeo, porque ajuda demais o canal a crescer e a trazer mais conteúdo bacana como este para vocês. E claro, se ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreve aí no Curiosidades Top e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Quero muito saber, qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? Deixa aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia. E para fechar com chave de ouro, que tal compartilhar este vídeo com aqueles seus amigos que amam arte, história ou simplesmente adoram um bom enigma? Espalha a curiosidade por aí. Conhecimento é bom demais para ficar guardado só pra gente, né? Muito obrigado pela companhia, pessoal, foi demais ter vocês aqui. A gente se vê no próximo vídeo com mais curiosidades para explodir a sua mente. Até a próxima!